Olá, bom dia, que a graça seja plena na sua vida nesse último domingo de agosto, que Deus abençoe a sua vida nessa manhã de domingo na nossa escola dominical. A você, membro da nossa igreja, da congregação, e você que está nos assistindo também. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos falar hoje sobre o orgulho, do orgulho à humildade, tá? O texto básico está lá em Efésios capítulo 4, verso 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós vamos falar sobre esse tema tão importante na vida do cristão, que é a conduta na fé e na comunhão, que vai do orgulho até a humildade, tá? Talvez possamos dizer, amados, que a humildade é a única virtude que nos capacitará a ser tudo aquilo que Cristo deseja que sejamos. Sem humildade, não podemos nos aproximar de Deus, não podemos amá-lo de maneira suprema, nem testemunhar de maneira eficiente a respeito de Jesus Cristo. Sem humildade, posso te dizer e te garantir que não podemos amar, servir aos outros, nem liderar como Deus quer. Então, o inimigo da humildade é o orgulho. Não pode haver humildade onde o orgulho impera. O orgulho é o oposto da humildade. É um dos pecados mais desprezíveis aos olhos de Deus. Provérbios capítulo 16, verso 5, diz assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. O orgulho é um mal epidêmico. Nós estamos vivendo uma época de pandemia. Eu posso dizer que o orgulho também é pandêmico. Ele vai em todos os lugares do mundo. E ele está em todo lugar e se manifesta de muitas maneiras. Por mais que odiemos admitir, todos nós temos uma pontinha de orgulho. Precisamos controlar isso. Todos, sem exceção. A questão não é eu tenho ou sou orgulhoso, e sim onde ele está, ou se deixo ele me dominar, né? Quanto eu tenho dele e quanto eu deixo que ele governe a minha vida. Temos a tendência a pensar muito mais sobre nós e a respeito de nós. O orgulho é a evidência de tolice e de infantilidade. Charles Window, um teólogo, lhe disse o seguinte: o menor pacote do mundo é um homem empacotado em si mesmo. É importante, interessante isso. Eis o que Deus diz a respeito da pessoa orgulhosa. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Provérbios 26, verso 12. Em toda a Escritura, vemos palavras sobre o orgulho. Orgulho de posição, orgulho de habilidade, orgulho de realizações, orgulho de riquezas, de posses, de conhecimento, de sabedoria, de grandeza espiritual, orgulho de justiça própria, orgulho de ser estimado ou querido mais do que o outro, orgulho de experiências espirituais. Em toda a Bíblia existe exemplo desse tipo de orgulho. Nossa carne se inclina para o orgulho. E o orgulho é uma armadilha fácil de ser usada por Satanás. O puritano Thomas Watson, ele disse o seguinte num de seus livros: o orgulho é uma embriaguez espiritual. Ele sobe a cabeça como um vinho e intoxica o cérebro. É idolatria. Um homem orgulhoso é um adorador de si mesmo. Interessante, importante e verdadeiro. Algumas pessoas tentam esconder seu orgulho atrás de ações e de palavras espirituais. Mas, apesar disso, o orgulho permanece no íntimo dessas pessoas. No hebraico, termo interessante que fala também sobre o orgulho, há 6 termos diferentes que expressam o conceito de orgulho. Todos eles transmitem a ideia de altivez, de ser melhor do que o outro, se demonstrar melhor do que o outro, de imponência, de presunção, de rebeldia do eu. Na língua grega, as palavras que expressam o orgulho ocorrem em 2 categorias diferentes. Um grupo de palavras sugere o conceito de esticar o pescoço, olhar por cima o outro.
significa se magnificar, ser altivo. O outro grupo de palavras é de ideia de cegueira, de que só existe a pessoa e que os outros nada podem acrescentar. Ou seja, eu sou eu, somente eu é que mando tudo, eu que faço tudo. Quem se aproximar de mim não vale um tostão furado. Nas Escrituras, tanto no hebraico como no grego, encontramos pessoas orgulhosas, retratadas como tendo uma visão elevada de si mesmas e enquanto estão no alto ou no ápice, estão cegas por esse sentimento. Richard Baxter, em um de seus livros, ele disse o seguinte: para a maioria das pessoas, o orgulho é tão indiscernível que elas os defendem quando falamos contra ele. Eles nunca acham que são orgulhosos. Os sinônimos bíblicos mais comuns para o orgulho são vanglória, vaidade, ostentação, arrogância, imponência, altivez de espírito, soberba, autoestima elevada, escarnecimento e egoísmo. Deus, ele nos tem dado muitos avisos a respeito do desejo de exaltar e satisfazer o próprio eu. O orgulho é inimigo total da humildade. E sem humildade você não consegue adorar a Deus em plena comunhão com Ele, ou com o próximo, ou quem estiver perto de você. Vou dizer para você uma definição de orgulho. Quando alguém é orgulhoso, ele está centralizado em si mesmo. O orgulho acredita que somente o que ele faz está bom, correto, e vale a pena ser realizado. O orgulho é competitivo, a última palavra é sempre a dele, em relação aos outros, especialmente em relação a Deus. Olha só, hein? O orgulhoso quer estar no topo. Thomas Watson diz o seguinte: o orgulhoso busca tirar Deus do seu lugar ou colocá-lo uma vez ou outra lá. Ou seja, nunca está governando direto Deus. Somente de vez em quando, só quando lhe convém. Esse é o ponto principal do orgulhoso. Em resumo, uma pessoa orgulhosa crê que a vida toda se resume nela mesma. Sua felicidade, suas realizações, seus valores. A partir dessas considerações, podemos apresentar uma definição de orgulho que nos auxiliará na avaliação de nossos próprios desejos e das nossas práticas. O orgulho é a mentalidade centralizada no eu. É ter o foco voltado para o eu e para a sua satisfação. É uma busca de autorreconhecimento, autoexaltação. É um desejo de controlar e usar todas as coisas em benefício de si mesmo. Isso é aquele que é orgulhoso. Ver a si mesmo como alguém melhor do que os outros. Uma pessoa orgulhosa vê os outros de cima, altivo. Ele se torna facilmente ofendida e demonstra pouca tolerância com os outros. Ou seja, é a minha palavra, a sua não importa. Esse é o orgulhoso. Ele também fala demais. A pessoa orgulhosa fala muito por achar que precisa dizer coisas mais importantes do que os outros. A razão é sempre dele, lembra? A última palavra é sempre dele e só o que ele faz é que está certo. Provérbios capítulo 10, verso 19. Fala muito a respeito de si mesmo. Provérbios 27, 2. Gálatas 6, verso 3. O primeiro passo para o verdadeiro arrependimento é ver o orgulho como ele realmente é. O segundo passo é nos revestirmos de humildade. Vamos considerar o que é humildade. A virtude da humildade. Se o orgulho é um sinal epidêmico ou pandêmico, estamos em pandemia, então a humildade é a virtude ameaçada. Está sendo ameaçada. É como se fosse assim, trocado em miúdos. O orgulho é o Covid-19 e a gente é a humildade. Então eu estou me sentindo ameaçado o tempo todo pelo Covid. Então o orgulho está ameaçando a humildade o tempo todo, querendo tirar ela do seu foco principal e até mesmo, como o Covid, em alguns casos faz com algumas pessoas, leva a óbito espiritual. Tá? Há vários termos no Antigo Testamento traduzidos por humildade ou humilde. Em sua virtude, ou sua maioria, eles se referem à ação de curvar-se, isto é, o que devemos fazer em nossos corações, se curvar diante de Deus. No Novo Testamento, há duas palavras usadas. Uma significa servil ou servil, degradante ou rebaixante.
A outra significa gentil, dócil ou submisso. Essas atitudes eram conceitos negativos na cultura grega. Interessante isso. Até hoje o são. Mas Cristo as revelou como virtudes. Aquele que é cristão vive em humildade. Nosso maior exemplo de humildade quem é? Jesus Cristo. Ele se deu por nós a ponto de cada um entender que a sua vida vale a partir do momento em que você se encontra com Jesus. Se você não se encontra com Jesus, infelizmente a sua vida, por enquanto, o termo é esse, não tem valor. Só passa a ter valor a partir do seu encontro com Jesus. Tá? Por isso que fala muitos cristãos, muitos pregadores, muitos estudiosos falam que a nossa vida é o maior de todos os valores. Sim, é. A partir do momento que você se encontra com o Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus vai de encontro a você. Fora disso, você é apenas, desculpa o termo, mais um. Mais um. O que Jesus Cristo quer é que você seja diferente. Mais um é orgulhoso, mais um é altivo, mais um passa a perna no outro, mais um pisa no outro, humilha o outro, mais um. Agora, quando Cristo entra no teu coração, ele te torna humilde, ele te torna transformado. Transformado. Definição de humildade. Já estamos chegando no nosso finalzinho, tá? Quando alguém é suficientemente humilde, ele se centraliza em Deus e nos outros, e não em si mesmo. Ele é apenas parte da engrenagem, ele não é a engrenagem toda, ele é parte da engrenagem. Jesus é a engrenagem toda, nós somos parte da engrenagem. Ele não necessita de reconhecimento, de aprovação, não está competindo com Deus ou com os outros. Resumindo, ele não mais vive para si, e sim para aquele que por ele morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Dessas verdades, podemos apresentar uma definição simples de humildade. A mentalidade de Cristo, ou a mentalidade de servo, uma focalização em Deus e nos outros, uma busca do reconhecimento e da exaltação de Deus, um desejo de glorificar e agradar a Deus em todas as coisas, por todas as coisas que Ele nos dá. Medite comigo nessa manhã, nesse último domingo de agosto, para que você permaneça humilde. Você precisa orar, buscar o auxílio de Deus para retirar do teu coração o orgulho e produzir humildade em você. Precisa ler texto de Salmos, a palavra de Deus, dos profetas, para obter uma visão elevada de Deus, em uma visão correta de si mesmos, porque lá está um exemplo claro, além de Jesus no Novo Testamento e alguns discípulos, não todos, alguns discípulos, e mostrando claramente como que Deus fazia com os profetas e nos Salmos, e o que Ele queria para a população, ou para aqueles que eram impactados por Deus naquele momento. Estude a pessoa de Jesus. Pergunte aos outros se de alguma maneira você age de forma orgulhosa. Olha só, hein? Mas esteja disposto a ouvir. Passe o tempo adorando a Deus, louvando, orando, lendo a Bíblia, meditando na palavra. Pratique o princípio de uns aos outros. Pratique o despojar-se do orgulho e revestir-se da humildade nos seus pensamentos, nos seus motivos. Tá? Pratique o despojar-se do orgulho e colocar como ponto principal a humildade em suas ações. Tenha a mentalidade de que a humildade deve ser um estilo de vida. Não para que as pessoas vejam você uma pessoa humilde, mas que seja o seu caráter, a sua vida. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Em nome de Jesus. Amém.